Segundo bloco do Antenados na Geral, tá muito bom, estamos falando sobre desigrejados. Desigrejados são pessoas que creem em Jesus, em Deus e o servem, mas estão longe de igrejas organizadas, de instituições, de denominações. Eles não querem nada enfim, o evangelho institucional, organizado, acreditam mais no dia a dia. Claro, o pastor Douglas ele foi ferrenho aqui um pouco na objeção de, olha, André, eu acho que isso é falta de compromisso, não estão ajudando, talvez contribuindo e tal, mas isso não faz elas, e se dizem evangélicas. Então, eu achei que o pastor Douglas não vê eles como evangélicos ou não sei se eu estou falando errado. Pastor, qual é a sua leitura? Como você entende também o lado, ele falou um pouco o lado do desigrejado, mas o lado também da igreja instituição, em promover esse tipo de coisa, em pessoas machucadas, muitas vezes engessado, porque a igreja não cresce, não sei o quê, porque está tão travada com coisas de administração que parece que não flui o espírito também. André, eu queria, a visão que eu tenho desse caso bate um pouco com um artigo que eu escrevi, até publiquei na internet. Precisa-se de apacentadores. E aí eu faço, né, uma leitura a respeito da diferença entre ser pastor e ser apacentador. Infelizmente, hoje o que nós temos visto em alguns casos da igreja institucionalizada é que os pastores estão virando profissionais do púlpito. Lamentável. É lamentável esse fato. E aí o que acontece? Uma pessoa vê uma situação dessa, ele acaba se livrando, ele acaba tentando se esquivar disso. Não só pelo anseio de independência que o pastor Douglas falou, mas também pelo desejo de se proteger um pouco disso. Porque o camarada vira profissional do púlpito, vira político, né? E não que eu tenha nada contra a categoria política, mas às vezes você traz a politicagem para o ministério. E isso assusta algumas pessoas. Esse é um ponto que atrapalha, que eu acredito que favoreça o crescimento dos desigrejados. Agora, tem um outro ponto que contribui também. Por quê? Hoje as pessoas elas não querem compromisso. Acordar cedo, chegar na escola dominical. Fala-se um culto de oração 6 horas da manhã. Impossível. Ninguém quer. Uma outra coisa que favorece é que algumas igrejas elas estão saindo do templo e se localizando apenas em células. Não que eu tenha contra o projeto em célula, porque é um projeto bom, um projeto interessante, mas às vezes o desigrejado ele vai lá na célula, recebe uma oração e vai embora. Ele não tem compromisso com o templo em si. Ele se reúne em células, na verdade. Isso. Ele vai para ali. Você é da onde? Não, eu sou evangélico. Eu frequento a célula do meu amigo. Quer dizer, ele nem olha para o pastor, ele vai na casa do amigo. Tem esse problema também. Tem uma contribuição, André, que eu quero fazer. As Forças Armadas, quando eles querem trazer um capelão para as Forças Armadas, a primeira coisa que eles vão fazer é um censo. Aí a Marinha do Brasil enfrentou uma situação, uma dificuldade. Por quê? Eles começaram a perguntar, quem aqui é evangélico? Aí um monte de gente falou, sou evangélico. Aí, quando é católico, quem aqui é católico? O cara que não era católico, era espírita, mas botou católico. Que altura é essa? Ele não frequenta a igreja católica, não é aquele católico praticante, ele bota católico. Então, no censo, não batia 30% para justificar a presença de um pastor evangélico. Para piorar, fizeram agora um censo, quantos batistas tem na Marinha, quantos assembleanos? Porque agora o concurso é para capelão batista, capelão assembleano, então isso é para, de uma certa forma, dificultar a presença de novos capelães evangélicos, porque deveria ser só capelão evangélico e ponto final. Então, quando você vai fazer um censo aí, quem é evangélico, o cara diz que aceitou Jesus, que hoje está todo mundo aceitando Jesus, está todo mundo chegando na televisão. Inclusive, ontem eu assisti uma reportagem dessa menina que teve um problema na perna. Aí o pessoal, agora você quer ser pastora? Se Deus quiser, eu serei pastora. Aí quando apareceu aquele apresentador, que trabalha só com fofoca, ela falou assim, me espera aí no carnaval.
Me espera aí no carnaval para cobrir a matéria. Ou seja, no fundo, o discurso continua o mesmo. Eu não estou falando sobre evangelismo no carnaval, eu não estou falando sobre o impacto evangelístico no carnaval, eu estou falando sobre o carnaval em si. Então, as pessoas têm uma ideia de que quem é evangélico é o camarada que diz, eu aceitei Jesus como Salvador. Agora, tem um outro detalhe. Mas desigrejado é alguém que teve algum tipo de contato com a igreja institucional. E nem que sempre passou pela igreja institucional. Mas o problema... Não, tudo bem, mas passou e ela disse que não vai por causa de algum problema. E você sabe que agora eu quero só assim justificar aqui uma coisa. Eu não acredito 100% que as pessoas que são desigrejadas não teve uma experiência com Jesus. Não estou aqui para dizer isso. A ideia que eu tenho é o seguinte, eu acho que quem teve uma experiência com Jesus, ele vai desejar uma coisa que a igreja, a organização oferece para ele, que é a possibilidade de comunhão. É isso aí. Isso ele vai oferecer, então ele vai desejar isso. E quando eu quero conhecer a igreja, eu vou para Atos 2. Lá não dá para chegar a tudo, porque lá o negócio era sério mesmo. E também estavam em casa. Mas era, como ele falou, nós, igreja, corpo. Mas tem um detalhe que você apontou, e ele apontou, e eu agora vou marretar. A verdade é essa. Existem muitos pastores, e muitos membros de igrejas que se tornaram donos da igreja e pastores que pastoreiam a igreja segundo o seu próprio coração, o seu desejo. O cara não tem mais nada o que fazer, ele fica lá sentado inventando regra lá. Não pode isso, não pode isso. Só que ele não é um cara contextualizado. A coisa hoje mudou. Você quer ver uma coisa? Tem muita gente que hoje só não carrega mais a Bíblia para a igreja. Eu não posso definir esse cara como não crente. No tempo de hoje eu não posso mais. Então hoje, por que eu tenho que criticar o pastor que fala, irmãos, acesse a sua Bíblia? Por que eu tenho que criticar esse pastor que fala isso? Mas tem gente que marreta o cara. Eu sou o cara que carrega a Bíblia? Eu carrego. Se dependesse de mim, minha família vai continuar carregando a Bíblia? Vai. Só que eu não vou fechar a questão de dizer que o cara que carrega um iPad, um celular, eu vou falar assim, esse cara não é crente por isso, porque eu conheço um monte de gente que carrega a Bíblia e que não é crente. O meu iPad tem mais Bíblia do que uma igreja inteira. Né? Porque tem todas as versões. Não, você entende? Quem é que tem mais Bíblia? Quem é que está carregando mais Bíblia? Mas você sabe que tem pessoas que falam, você não é crente. Olha, nem tem Bíblia, tem. Ó. O cara, por isso que o cara é desigrejado. Discurso de pessoas desigrejadas, muitos falam que Jesus veio para fundar e para trazer o evangelho, não para institucionalizar. Você acredita que Jesus seria contra as igrejas institucionalizadas? Não, eu não acredito. É contrário à vontade de Deus? Porque eu acho que sobre essa revelação, eu vou edificar a minha igreja. Eu acho que ele está falando de coisa organizada, ele não está falando de... A verdade é que ele disse para Pedro, Pedro, tu és Petros, fragmento de pedra, eu sou Petra, rocha. Sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja. Então, o que eu estou aqui tentando colocar? Porque a questão é a seguinte, templo e pessoa, como está falando, organização e organismo, disse bem o pastor Mário Alberto. Então, ou seja, igreja, somos cada um de nós. O lugar, templo, é onde eu vou para manifestar, cultuar. É necessário para a vida cristã? Muito necessário. É muito necessário. Sim. Não tem como... Não dá para dividir, separar as duas coisas. E existe... É necessário. O templo em si é o lugar onde Deus se manifesta. Foi esta a razão que levou Jesus a um momento de indignação e manifestação dessa indignação ao entrar no templo com o chicote e jogar mesa para o alto. Se ele não valorizasse? E dizer, a minha casa será chamada casa de oração. Vocês estão querendo fazer isso aqui um covil de ladrões. Ou seja, mas vocês não vão bagunçar esse lugar. Eu estou me manifestando em oposição. Eu sou contra ao que acontece dentro. Então, como é que eu vejo? E ali é uma questão organizada. Ele está falando da organização da igreja física. Tinha toda uma organização, mas Jesus manifestou a proteção, o cuidado sobre aquele lugar, porque é de fato um lugar onde ele deve ser cultuado, onde ele deve ser adorado, onde se deve ter comunhão, onde se deve comunhar de unidade. Igreja é isso. Os apóstolos, as colunas da igreja primitiva se reuniam, traziam para ele suas ofertas voluntárias, vendiam propriedades, a Bíblia diz que todos tinham tudo em comum, era repartido entre todos e ninguém tinha necessidade de nada. É dentro da igreja também que a gente aprende algumas coisas, a gente aprende a perdoar. Porque você, quando está na barca, o pessoal que estava lá com Noé,
dentro do barco, o cheiro estava horrível. Já tem até uma mensagem que pregaram sobre isso. Alguém me comentou, você, poxa, é muito interessante essa colocação. O cheiro estava horrível, era complicado passar aquele tempo todo naquela arca, mas quem estava do lado de fora tinha morrido afogado. Eu acho que dentro da igreja a gente aprende um montão de coisa. A gente aprende a se relacionar com as pessoas, a desenvolver o relacionamento, a perdoar, a se ofender. A gente percebe que a gente não consegue ver sem aquela pessoa. Eu tenho pessoas na minha igreja que eu falava assim, pô, esse irmão me causa tanta dificuldade, assim. Cara, passou uma época que aquele cara foi embora. Passou um tempo, pô, saudade daquele irmão. Porque essa coisa, ela cria dentro da gente. Agora, pastor, então, essa é a necessidade. Só para concluir, se o cara não está satisfeito com a igreja batista, tem assembleia. Tem tantas outras aí. Então o cara não pode dar desculpa que ele não teve uma outra opção, não tem a metodista e coisa do tipo. Agora fica aqui uma observação. Eu penso o seguinte, se a pessoa tem dificuldade de conviver dentro de uma igreja com um grupo de irmãos, como é que vai ser o céu? Já que não pode ter comunhão dentro de uma igreja com um grupo de irmãos, a Bíblia diz que é um só Espírito, um só batismo, um só povo e um só Senhor. Se eu não posso me relacionar com os senhores... Mas o desigrejado já está lá falando, mas só que no céu não tem pecado. Sim, só que fica uma observação, a igreja não é um lugar de gente perfeita. Isso aí. Não existe igreja perfeita, porque as pessoas que entram na igreja não são perfeitas. Outro dia eu estava conversando com alguém, e de 10 minutos de conversa, foi 9 minutos esse cara falando mal da igreja dele. Eu disse, essa igreja era muito boa até você chegar. Depois que você chegou, ela piorou. Deixa eu falar um pouco sobre esse amor a instituições. E eu não estou falando coisas... Na verdade, instituições que têm o lado físico e o lado místico. Assim como uma igreja tem o organismo e a organização. A gente mora no Brasil, que é o país do futebol. Deixa eu falar um pouco sobre futebol. Verdade. Futebol, eu acho que o povo... Qualquer time do mundo, pelo menos no Rio de Janeiro, está meio bagunçado o negócio. O povo ama o time dele, mas odeia os presidentes, odeia os cartolas. É um pouco parecido com o desigrejado. Eu amo o meu time, eu amo não sei o quê, mas odeio a organização dele. Só que se o time dele perde, se ele é rebaixado, se não sei o quê, o cara sofre, ele se rói, mas ele continua, ele não vira casaca, ele não muda de time, ele continua amando aquilo. Por que eu digo isso? Porque eu acho que tudo tem os dois lados. Deixa aí para o casamento. O casamento, hoje, para o mundo... É só a estrutura física, é o quê? É a aliança e o contrato. Eu tiro a aliança, desfaço o contrato, pronto, estou casado. Só que para Deus não, Deus é um casamento. É interessante como as pessoas têm facilidade de descartar, de liberar algumas ligações institucionais místicas e outras não. Por exemplo, futebol. O cara sofre, rebaixa, ele nunca muda de time. Agora, igreja. Se o pastor olha torto para ele, se o irmão não deu paz do Senhor, o cara já está no outro dia, na outra igreja, ou até sai de igreja. Não acredito mais. Imagina você falando do seu time, eu não acredito mais em futebol. Por que um homem é assim? Vamos para rápido, só para pensar. Eu achei interessante fazer essa paralela. Por que o homem, com alguns tipos de ligação, ele libera rápido, ele não dá tanta importância, que para mim são as mais importantes, é Deus e casamento, mas quando a gente fala de futebol, o cara sofre na 5ª divisão, mas o cara continua fiel ao time dele. Vamos para rápido break. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Montenados volta já já. Nós todos ele criou e nos deu um cântico novo. Eu quero mais!